Boa tarde a todos, bem-vindos à live de fim de ano da InvestMind. Eu sou o Leonardo Alvarenga e o nosso tema de hoje será a Covexit, o fim do pandemônio da Covid-19 e perspectivas para 2021. Participam hoje da conversa José Luiz Rossi, PhD em Economia pela Universidade de Yale e Country Economist do BID, Heitor Zanini, sócio da Pacto Consultoria Política, e Lucas Marins, analista de Equities da InvestMind. Cada um deles vai fazer uma breve apresentação e depois vamos abrir para as perguntas. Mande a sua aqui no chat do YouTube, aproveite e se inscreve no nosso canal e curte a live. Antes de começar, eu te convido ainda a acessar a plataforma em investmind.com e ler os nossos relatórios de análise que estão liberados de forma gratuita por um tempo limitado. Heitor, José Lucas, muitíssimo obrigado pela presença. A gente vai começar com a apresentação do cenário macro com o José Rossi, e ele está sem câmera agora, porque deu um certo problema técnico, mas o que importa é o conteúdo. Boa tarde, José. Muito obrigado. A palavra é sua. Então, muito obrigado. Conseguem ver a apresentação? Ainda não. Espera aí um segundo. Peraí. Esqueci. É duro sem o share. Agora foi? Agora sim. Pode começar. Tá joia, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Eu sempre brinco, né? Duas coisas que não pode faltar. Esse ano é tão especial, eu falo duas coisas que não podem faltar, né? Perspectiva econômica e o show de final de ano do Roberto Carlos. Quer dizer, esse ano já acabou com o Roberto Carlos, não tem, mas então vamos ter que manter aqui a perspectiva econômica. Vou ser breve aqui, falar uns 10 minutos, acho que a gente sabe onde a gente está, né? Começar onde a gente está, quer dizer, a gente passou por esse ano terrível, essa pandemia, as expectativas eram terríveis lá no início, lá por volta de abril, falava-se muito, quando você vê o World Economic Outlook do FMI, de menos 9% de queda. Acabou que não foi ruim, mas não tão quanto no início. E a gente teve uma recuperação no terceiro TRI, no quarto TRI já está tendo uma recuperação não tão forte, mas também uma recuperação, e que vamos acabar o ano em torno de uma queda de 4,5%, 4,4%, para uma previsão antes da pandemia, que era de crescimento de 2,30%. Ano que vem, então, tem uma perspectiva na Focus lá de 3,46, o FMI falando em 2,8, em 3, mas a verdade, eu acho que o que a gente pode pensar nesse momento sobre 2021 é um ano ainda de muita incerteza. Então, se você olhar a distribuição de mercado, de crescimento, tem gente que fala em 1, tem gente que fala em 5, câmbio também fala de 4, fala de 6. Por quê? Porque você tem várias fontes de risco para o ano que vem. Então, é isso que a gente tem que observar, e acho que é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Então, a primeira fonte é a pandemia em si, a continuação dela, até quando a gente vai ter vacina. A outra questão que a gente vai tocar aí depois é a parte política, mas onde tem relacionado é a parte de fiscal e reformas, e a gente tem uma incerteza sobre essa persistência desse choque inflacionário aí do final do ano e como vai ser a condução de política monetária. E aí você vê as setas aí que elas são correlacionadas. Então, a continuação da pandemia afeta a parte fiscal e, como disse o Banco Central, a parte fiscal é chave na condução da política monetária. Então, tem uma correlação aí, a gente vai falar depois na frente dos cenários. Então, com relação à pandemia, quer dizer, nas últimas semanas, a gente vê aí uma piora, não sabe para onde vai isso. São Paulo hoje mencionou a questão do lockdown, de voltar para a parte vermelha. Então, isso afeta, quer dizer, vai afetar a condição da economia, vai afetar a parte política. O risco fiscal,
A gente sabe que houve, comparado com, inclusive numa comparação internacional, o Brasil foi bem benevolente do ponto de vista do auxílio, com auxílio emergencial, mas a parte de pequenas e médias empresas também foi bem substancial o pacote. Nosso déficit primário vai ser por volta de 12% do PIB esse ano. Ano que vem já também vai ser teremos outro ano de déficit primário, a dívida subindo. Então, acho que isso é importante para a gente. Agora, do ponto de vista do ano, né, durante o ano, e aí eu falo assim, a maior parte da incerteza vai estar logo no início. Então, tanto do ponto de vista da pandemia, quanto do ponto de vista da vacina, né, que está sendo analisada, mas também na parte fiscal. Quer dizer, você tem vencimentos no primeiro semestre, principalmente ali em abril, de mais de 300 bilhões de reais. Então, isso vai ser super importante. O que vai acontecer? Você vai mencionar aí na parte política, meses de fevereiro e março, do ponto de vista do relacionamento do governo com o Congresso e a continuidade das reformas, vai ser importante. Quer dizer, por enquanto, o que o Tesouro está fazendo? O Tesouro está fazendo um pé de meia, digamos assim, né? Está fazendo emissões mais do que está vencendo, isso para você ter uma gordura para queimar ali durante o primeiro semestre. O interessante, acho que mais do que a gente ter 90% da dívida como proporção do PIB, que isso é alto até para países emergentes, mas também o vencimento da rolagem da dívida, uma boa porcentagem, né? 16,8% do PIB vencem até um ano. Quer dizer, isso coloca que vai ser um ano duro e mostra que a gente tem que ter disciplina fiscal, tá? A gente tem que ter um plano claro de saída dessa pandemia e continuidade da política fiscal, uma política fiscal que seja sustentável no tempo. A curva de juros ela já está precificando um pouco esse risco fiscal, né? Você vê que ela está muito empinada, muito inclinada, mas o interessante, a gente vai mencionar, isso é algo importante que eu deixei de falar, é a questão lá fora dos estímulos. Quer dizer, uma incerteza que desapareceu foi a eleição do Biden nos Estados Unidos, foi os estímulos, acho que cada vez mais há certeza no mercado da continuidade dos estímulos. Isso fez com que nas últimas semanas uma melhora no preço dos ativos. Então, e também uma redução. Você vê a curva de juros, há um mês atrás, ela estava muito mais inclinada, principalmente nessa parte mais longa, né? Já na parte curta, ela está bem semelhante, mas você vê que houve um arrefecimento ali, principalmente pela volta, a gente vai mostrar aqui, do estrangeiro, né, tanto na bolsa quanto em renda fixa. Então, isso é uma boa notícia, pode dar um gás, né, dar um tempo. Acho que o mundo, esse excesso de liquidez do mundo dá um tempo para que a gente possa fazer a coisa certa, que é manter o teto de gastos e adotar uma política fiscal de médio e longo prazo sustentável. Do ponto de vista do setor externo, a gente vê aí o gás que a gente está tendo, há uma redução do déficit em conta corrente, isso é bom, quer dizer, isso aí você não precisa, põe menos pressão na taxa de câmbio, embora tenha caído, só o fluxo de investimento estrangeiro direto já é o suficiente para financiar o déficit de transações correntes, que inclusive nos últimos meses foi um superávit. Então isso é um bom sinal para o ano que vem, acho que pouca pressão externa. A balança comercial com recorde, é um recorde, eu brinco que é um recorde esquisito, né, porque é uma queda de importações muito mais forte do que exportações, mas, enfim, o saldo comercial é um saldo grande comparado com outros países, isso é importante. Aqui foi o que eu mencionei, nos últimos meses está tendo uma entrada de fluxo de
capital em portfólio. Isso é super importante para o preço dos ativos aqui domésticos. Obviamente, a gente tem que fazer, de novo, enfatizando a coisa certa, é que o fluxo de investimento direto caindo, que é fruto da pandemia. Então, do ponto de vista do câmbio, a gente vê que o câmbio desvalorizou, teve uma desvalorização forte durante o ano, depois houve um período de grande volatilidade e apreciou nos últimos meses. Você vê a diferença do azul é uma comparação com a média de uma taxa de câmbio de outros países. Então, quer dizer, a gente está um pouquinho deslocado, isso quer dizer que ainda há pressões internas para desvalorização. Eu menciono aí a questão fiscal, que traz essa incerteza fiscal, mas você tem forças aí que estão levando essa apreciação do câmbio, mas isso vai depender muito também, tanto interno quanto essas últimas notícias aí da pandemia. E aí, o último ponto que eu vou colocar, que é o último risco que eu coloquei, que eu mencionei, é a questão inflacionária. Eu, conversando com o setor industrial, assim, eu vejo que a pandemia trouxe um certo caos, assim, para as cadeias de valor. Isso está se refletindo no índice de preços, quer dizer, mas eu verdadeiramente acho que é um choque de oferta, também um pouquinho pressionado pelos alimentos, que é um choque global. Outros países também estão sofrendo, também o auxílio emergencial, a desvalorização do câmbio, quer dizer, houve todos na mesma direção, que foi para aumentar o índice inflacionário. O IGPM, a gente sabe, atingiu valores acima de 20%, o IPCA também superou a meta, mas eu realmente acho que vamos ter de novo, como eu mencionei, não só do lado fiscal, mas também do lado inflacionário, um primeiro semestre difícil, volátil, mas eu acho que vai se acalmar no segundo semestre. Então, eu coloco, só para ser rápido, já estou ocupando aqui meu tempo, acho que tem 3 cenários aí que a gente pode colocar para o ano que vem. Tem um cenário positivo, que a gente tem esse aumento temporário, no caso do Covid, você tem a vacina, você atinge, vamos mencionar depois político, um consenso no Congresso, a aprovação principalmente da PEC emergencial, e algum tipo de reforma administrativa, com a manutenção do teto de gastos, quer dizer, esse é um cenário positivo. Choque inflacionário temporário, aí nesse caso eu acho que vai ter um crescimento super elevado, acho que acima de 3%, dado que a gente sai de uma base muito baixa, inflação e juros mais baixos, quer dizer, pode até acontecer nesse cenário positivo o não aumento da taxa de juros e uma taxa de câmbio mais apreciada. O meu baseline é um aumento mais duradouro, quer dizer, a gente vai com essa história da pandemia mais ou menos até abril, evolui um pouco mais de dificuldade no Congresso, com aprovação basicamente de medidas pontuais, mas mantém o teto de gastos, isso é muito importante. A gente leva com a barriga, eu falo que esse cenário é o cenário da barriga, um problema para 2022. Vai ter um crescimento positivo, entre 2 e 3, mas aí a gente tem uma inflação mais próxima da meta, e provavelmente no segundo trimestre, no terceiro trimestre, inicia um ciclo de subida da taxa de juros, e principalmente no início do ano, uma taxa de câmbio um pouco mais depreciada. Agora, a gente não pode negar o cenário negativo, que é um cenário de pandemia, de dificuldade de vacina, que é uma vacinação mais lenta, grande disputa no Congresso, com, inclusive, aumento de gastos, medidas que inclusive, impossibilitam a manutenção do teto de gastos. Aí eu diria que é um crescimento mais baixo, uma inflação e juros mais elevados e uma taxa de câmbio possivelmente até mais depreciada. Você vê aqui a diferença, faço algumas simulações, vejo que é muito importante, quer dizer, essa questão fiscal, essa questão do controle da pandemia, vão fazer que o governo coloque a dívida numa trajetória mais sustentável.
O último cenário, o cenário negativo, é um cenário de dívida insustentável. Eu acho que é isso, a gente fica aberto à discussão aí. Muito obrigado. Né? Obrigado, Zé. Agora eu vou passar a palavra para o Heitor, que vai traçar o cenário político para o próximo ano. Ok, muito obrigado, Leonardo. Olá, Lucas. Olá, José. Obrigado pela apresentação. José, muito bacana. Prazer estar aqui com vocês. Bom, de início, só comentar um pouco sobre como que a gente constrói a análise na nossa empresa. Né? Nossa empresa ela não só faz análise de risco e a leitura política, mas nós fazemos a representação dos interesses de clientes dentro do Congresso, dentro do Executivo. Então, nós temos uma dinâmica no cotidiano da política, porque o nosso entender é a partir desse cotidiano que a gente consegue ter uma ótica privilegiada, mais acurada, sobre as perspectivas políticas, sobre as variáveis que às vezes são consideradas como pormenores, mas que por muitas vezes são aquelas que definem variáveis macro, por assim dizer. Então, vou também tentar resumir aqui para depois a gente ir para as perguntas e fazer isso mais um bate-papo. De início, só lembrar, né, rapidamente como que foi esse ano, fazer um breve balanço, com poucos pontos. Acho que o balanço de 2020 é necessário a gente colocar em pauta que já no início nós já tínhamos uma frustração significativa com as reformas. Era aquela história de que no mês que vem a reforma chegava, no outro mês a reforma chegava, a reforma já estava pronta, só faltava despachar, o executivo estaria preparado, mas agora o problema seria o tempo da política, do legislativo, mas a reforma em si, as reformas em si não chegavam ao legislativo. Enfim, então esse primeiro ponto da frustração. Depois, acho que é inegável que nós tivemos um ano de uma instabilidade absurda, né? A gente se estabilizou na crise institucional, né? A gente conseguiu criar uma estabilidade dentro do turbilhão político. Ficamos assim por um tempo muito significativo, até que houve, não necessariamente de uma maneira organizada, nem premeditada, mas se iniciou uma aproximação do executivo com um grupo político que se convencionou em se chamar de Centrão. Aqui um asterisco, que depois a gente pode voltar, é sempre importante a gente estar muito atento a quando se referem ao Centrão, porque o Centrão é algo muito amplo, né? É uma caracterização muito, muito jornalística, por assim dizer. Então fica complicado da gente caracterizar ou mesmo definir para onde que o Centrão pendula, porque ele é muito diverso. Mas o fato é que, para a gente facilitar nesse momento, houve uma aproximação gradual, desorganizada, mas que, com o passar do tempo, e a gente coloca como marco aí, né, a entrada de Ricardo Barros, ao assumir a liderança do governo na Câmara, e o governo trazendo Fábio Faria para o Ministério, como um momento de reorganização política interessante. Né? Acho que o Executivo passou a ter maior capacidade de diálogo a partir desse momento. Então, significa que ele teve como propala, né, a organização de uma base. Significa que começou a ter noção de como iniciar essa construção. Né? E aí essa parte, ela desemboca, por assim dizer, numa avaliação que é interessante também, do poder de sobrevivência da figura do Bolsonaro e do próprio executivo. Né? Vamos lembrar, em alguns momentos, lá para março, abril, mesmo em maio, muita gente fazia algumas análises precipitadas de que o executivo teria grandíssimos problemas no final do ano, que não acabaria mandato. De fato, nós vivemos momentos muito duros. Né? Agora, é sempre importante lembrar também que o nosso sistema político ele trabalha de maneira automática e por si só para o consenso. Ele é feito para o consenso. Todas as suas esferas são feitas para o consenso. Então, por mais que haja ruído entre as instituições, na maioria das vezes, talvez esse ano seja, de certa forma, uma ilustração disso, por mais grave que às vezes os consensos, os conflitos tendem a acontecer, né, de uma maneira mais grave, o consenso ele acaba sendo atingido de alguma maneira ou de outra, senão você tem uma ruptura importante. Né? A entrada do Centrão no governo, o início dessas negociações com o Centrão, é um caso emblemático disso. Então, por mais que algumas pessoas critiquem
esse campo político, ou digam que um governo, né, fazem os seus julgamentos de valor, que um governo tem se vendido, né, quando ele faz alianças com o Centrão, ele acaba tendo que negociar coisas. Essa é a essência da política, né, é a negociação. E a estabilidade, ela acontece a partir dessa negociação. Aí é um outro debate que, em determinado momento, a gente pode entrar, ou hoje ou no outro dia, também do processo que existe no Brasil muito presente, e daí, inclusive, a dificuldade de as próprias pessoas fazerem algumas análises mais frias da conjuntura política, que é um processo de criminalização da própria política e da negociação, né? E aí cai também na contradição do executivo em fazer um discurso criticando certas negociações e depois ele mesmo fazê-las. Mas o ponto importante é a entrada do Centrão no governo, negociações com o Centrão são saudáveis para o processo de estabilização política, né? Essa estabilização, ela pode levar para um caminho ou para o outro, que a gente vai conversar agora, mas o fato é que ela é estável. Então, melhor essa estabilidade do que a instabilidade. Dito isso, a gente entra nesse momento, né, agora de fim de ano, com o governo mais estabilizado, etc., entrando na disputa, né, chegando, se aproximando do calendário da eleição das eleições das casas legislativas, tanto na Câmara quanto no Senado. Aqui, como vocês devem ter acompanhado, no Senado, o ponto é mais ou menos pacífico, né, não é um foco com consequências tão fortes assim para o Executivo. Os nomes que são colocados, alguns caciques do PMDB, Rodrigo Pacheco do DEM, mesmo Simone Tebet também do MDB correndo por fora ali, né, distante da direção do MDB, são nomes que são do diálogo, que têm um compromisso com a política fiscal, que mais ou menos representam um pensamento mediano que existe no Senado. Claro, nós vimos nesse ano a aprovação de algumas medidas como o tabelamento, né, da taxa de juros, cartão de crédito, etc., mas que, excetuando um momento mais populista ou outro, você tem um compromisso de governabilidade, de pacificação, e não é a casa iniciadora de um eventual processo de remoção do presidente, né, que é a Câmara, e que aí, então, é onde as atenções do Executivo estão focalizadas, que é onde a gente vai se debruçar agora um pouquinho mais. Qual que é o ponto importante sobre a disputa da Câmara que eu acho relevante colocar aqui? Primeiro, certamente, a não aprovação, a não apreciação da PEC emergencial no momento imediatamente posterior às eleições municipais se deve muito à proximidade da eleição da Câmara dos Deputados, né? É importante lembrar que o Rodrigo Maia sempre colocava que havia um desejo, que ele trabalhava para isso, e você tem um setor na Câmara próximo a Maia que trabalhou para que isso acontecesse, que após as municipais fosse possível a apreciação da PEC emergencial e, então, a aprovação do orçamento. Mas o que aconteceu? E aí depois eu vou comentar por que eu dou esse exemplo concreto. Houve um conflito muito importante em torno da presidência da Comissão Mista de Orçamento, a CMO. A presidência da CMO, ela é sempre definida, os trabalhos da CMO são sempre definidos por acordo, porque pela estrutura regimental, caso haja interesse em obstruir os trabalhos da CMO, é um espaço que não se caminha. Então, por tradição, a definição da presidência, a definição da relatoria, que vai mudando de ano em ano entre Câmara e Senado, é definido por acordo. E havia um acordo em março de que o nome era de Elmar Nascimento, mesmo partido de Maia. Esse acordo foi rompido a partir do momento em que Arthur Lira começou as conversas com o Executivo, então começou um processo de construção de uma base focando para a eleição da Câmara dos Deputados, ao mesmo tempo em que Maia não decidiu formalmente e nem demonstrou formalmente que ele abandonava a possibilidade de uma reeleição.
Isso a gente está falando lá para julho. Então, o que acontece? A partir do momento em que Maia não sai oficialmente dessa disputa, lideranças importantes que nós poderíamos, meses atrás, colocar próximas ao campo de Maia, elas se afastam e começam a construir o seu espaço. Afinal de contas, é aquilo, o Congresso é um espaço de lideranças políticas que têm seus interesses próprios. E esses interesses envolvem a conquista de espaço. Então, se em determinado momento o espaço organizado por Maia era interessante para essas pessoas, a partir do momento que Maia não oficializa que ele se retira e abre esse espaço para alguns aliados, esses, então, aliados começam a correr por fora. Isso aconteceu. O setor organizado por Arthur Lira, representado por Flávia Arruda, que seria o nome indicado para a presidência da CMO, não tirou o pé da porta e ficou aquele imbróglio que muitos devem ter lido, né, de se o orçamento seria votado diretamente no plenário, se seria constituída a CMO, o que aconteceria. Bom, o fato é que, com todo esse imbróglio, nós não tivemos nós não tivemos CMO, nós não tivemos a apreciação da PEC, não tivemos também a votação do orçamento. E nós chegamos agora, na virada do ano, também com recesso, que era uma demanda do Rodrigo Maia, para que pudesse ser trabalhada e votada a PEC emergencial e o orçamento em janeiro. Bom, o que isso quer dizer? É o seguinte, o ponto que a gente precisa prestar atenção aqui é relativo ao fato de que, se nós tivermos uma sucessão do Rodrigo Maia, ou nós conseguíamos, ou se nós tivermos a sucessão emplacada pelo Rodrigo Maia, que o seu nome hoje é o do Baleia Rossi, do MDB de do MDB de São Paulo, ou for possível a construção da candidatura de Arthur Lira, por mais que vocês tenham, por mais que a gente tenha a possibilidade de um candidato mais próximo ao executivo, como Arthur Lira, você tem um consenso construído no parlamento hoje em relação à pauta econômica. Então, esse embate na prática que tem acontecido entre o setor de Rodrigo Maia e o setor de Arthur Lira, ele atrasa a apreciação da PEC emergencial e mostra os conflitos dentro do legislativo, mas, ao mesmo tempo, ele não modifica algo que já existe no legislativo há um tempo, que é o consenso em relação às políticas fiscais, em relação ao ajuste fiscal. E aí a gente entra agora, até porque eu já tomei um tempo considerável, na avaliação mais imediata, mais posterior à eleição da Câmara. Quando nós chegarmos em fevereiro ou março, nós vamos ter certamente um ponto primordial para entender como pode ser 2021. Desse momento, a partir do resultado da eleição das casas e a partir do resultado de uma possível reorganização ministerial feita pelo Executivo e como que o Executivo vai se portar com a política, com a negociação política em relação ao Legislativo, a gente vai conseguir entender se as reformas serão possíveis ou se todo esse imbróglio que eu relatei agora há pouco entre os campos políticos na Câmara dos Deputados pode afetar ou não o desenrolar dessas reformas. Então, a recomendação para o ano que vem, né, a gente olhando de uma maneira um pouco mais distante sobre essa avaliação política do início do ano que vem, é que, por agora, o que nós temos claro é que a definição dos caminhos que o país pode tomar de maneira política, em estrito senso, ela será dada a partir de fevereiro e a partir de março, com base nos resultados das eleições das casas, que, novamente, pode ter algum impacto caso esses grupos continuem uma relação mais atritosa, mas, ao mesmo tempo, existindo esse consenso de interpretação da necessidade das políticas de ajuste fiscal no Congresso Nacional, a gente interpreta que, apesar do resultado que vem a acontecer,
a dificuldade vai continuar a mesma, recaindo no colo do executivo. Eu acho que o ponto aqui qual é também? O executivo vai ter à disposição para comprar um desgaste que ele não comprou até hoje, com a reforma tributária, com a reforma administrativa, para colocar esses pontos em andamento no Congresso, ou vai continuar acontecendo de Paulo Guedes e equipe econômica de um lado, e a parte mais política, por assim dizer, ali da presidência da República, sem essa aproximação, sem a compra dessa pauta para negociar com o Congresso. Então, encerrando, eu acho que é um pouco isso, acho que nós temos a disputa essencial na Câmara dos Deputados, que pode sim ser um elemento de risco considerável, mas ao mesmo tempo pode, a partir da dinâmica interna, não necessariamente representar algo tão grave, e como que o Executivo vai decidir se portar com a política a partir desse novo momento. Historicamente, nesses anos recentes, nós vimos que isso não tem tido uma rota estável por parte do Executivo. Ora uma relação positiva, ora estoura uma crise. Mas uma coisa é fato, é uma janela de oportunidade curta que será praticamente restrita ao ano de 2021. Que acho que depois a gente conversa, eu posso responder algumas coisas mais diretas que porventura eu tiver falado mais rapidamente, superficialmente. Legal, Heitor, muito obrigado. Acho que foi bem esclarecedor. Lucas, boa tarde, tudo bem? Pode começar aí. Fala, Varenga. Bom, obrigado, José. Obrigado, Heitor, aí pela aula. Prazer aí, uma honra, né, estar dividindo aí o palco aí com vocês. Deixa eu compartilhar aqui que eu também fiz uma apresentação. Só um instante. Depois vocês me digam se vocês estão enxergando. Estou sim, pode começar. Beleza, obrigado. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o mercado de ações. Eu não vou me alongar muito, porque muitos dos pontos, né, que afetam o mercado com a macro e a política já foram aí passadas pelos outros palestrantes. Então, passando rapidamente, acho que vale ressaltar que a gente teve aí um choque inicial com a Covid, onde teve uma queda muito abrupta da atividade, tanto aqui no Brasil como no resto do mundo. A gente pode ver pelos os indicadores nacionais que foi uma queda muito forte, que nunca antes foi vista, mas rapidamente a gente teve uma recuperação, tanto aqui quanto lá fora, né? Acho que a China aqui foi aqui menor, aí teve um impacto e rapidamente se recuperou, mas acho que foi muito pautada em pesados estímulos monetários e fiscais, que a gente viu aqui internamente, principalmente, acho que o auxílio emergencial teve um grande peso, né? O varejo, inclusive, já encontra níveis superiores aí ao que estava antes da crise, e lá fora, acho que a tendência foi a mesma, e os mercados de ações globais tiveram desempenho parecido com as economias, né? Tiveram uma queda muito forte naquele início, depois se recuperaram, mas foi uma recuperação muito desigual. Acho que sim, pode ser que foi desigual entre países e entre setores. Eu acho que a parte setorial explica um pouco também porque certos países tiveram um desempenho, os índices de países tiveram desempenho piores ou melhores. Acho que destacar, principalmente o S&P, né, o índice americano, ele é muito concentrado em tecnologia. Tecnologia foi um setor que se sobressaiu na crise, é um setor que já vinha numa crescente muito grande, e com o distanciamento social, né, os lockdowns, as pessoas foram obrigadas aí a utilizar, né, a tecnologia, principalmente acho que o e-commerce foi muito utilizado esse ano. A gente vê as empresas de capital aberto aqui no Brasil tiveram um crescimento muito além do que se esperava anteriormente, né? Dizem que em 6 meses aí foi ser adiantado cerca de 10 anos aí no que seria na penetração do e-commerce nas economias, e eu acho que isso fica muito bem claro, né? Se você olhar economias que são mais pautadas em setores mais tradicionais, como na Europa, eles também ficaram um pouquinho mais para trás, assim como aqui no Brasil, que é mais focado em bancos e commodities, e como
A gente pode ver aqui no gráfico da direita, a gente vê aqui o Magazine Luiza, que é o grande player aí do e-commerce brasileiro, liderando as altas, assim como o Banco Inter, que é um banco aí, uma fintech, e o Vale, né, que no finalzinho aí despontou, acho que minério de ferro, subiu aí ontem, bateu quase $180 por tonelada, e acho que a tendência no início foi essa, né, tive uma recuperação rápida e desigual, e no último mês, aí, com a aproximação da vacina, e os setores que acabam dependendo do convívio social, com a economia crescendo de forma mais, acho que bem distribuída, começaram a andar também. A gente viu bancos andando, a gente viu setores de shopping centers que ficaram muito para trás, assim, de forma que a gente olhava, setor muito descontado e não fazia muito sentido. Acho que o mercado ele passou a olhar também para essas ações. Tá? E a gente vê que essa recuperação em V muito provavelmente deve continuar, porque as economias envolvidas devem continuar aí com esse fiscal e monetário frouxo. A gente viu os Estados Unidos aprovando mais um pacote de estímulo que deve ajudar na recuperação. Eu peguei aqui as perspectivas de crescimento para o ano que vem do FMI. A gente vê que todos os países vão crescendo de forma bem acelerada. Acho que destaque aí para a China, que esse ano nem vai decrescer, né? Vai crescer 1,9%, cresce 8% ano que vem. Então, a gente enxerga uma demanda muito forte aí por commodities. Acho que junto com o ambiente global, acho que com a eleição do Biden, acho que foi quando iniciou esse movimento, que foi bem em linha, né? A eleição do Biden, vacina, um mundo mais benigno para os emergentes, para as commodities, e que a gente viu um risk-on aí no mercado, sendo tomado de risco aí pelos investidores globais. Inclusive, a gente escuta algumas pessoas falando aí de um novo super ciclo de commodities. Até deixo uma pergunta para o José, a opinião dele, se esse nível, por exemplo, do minério de ferro, que está altíssimo, deve permanecer para os próximos anos, e para as demais commodities, qual é a opinião dele. E a grande pergunta para cá, assim, a bolsa está barata? Se a gente olhar o múltiplo preço-lucro do Ibovespa esperado para 2021, a gente vê que ele está muito acima da média histórica, o que indica assim, o mercado não está barato. Então, para se sustentar esse nível de múltiplos e a bolsa continuar crescendo, o Brasil precisa dar certo, né? O que significa isso? Acho que já foi discutido, a gente precisa ter reformas para possibilitar um crescimento sustentável da economia, juros baixos, para que os lucros das empresas cresçam e esse múltiplo aí não se expanda com as altas da bolsa. Acho que muito importante, principalmente na parte dos juros, porque assim, um ponto super relevante para a valuation, né, para o valor justo das empresas, é uma taxa de juros mais baixa, que você diminui aí a taxa de desconto, que você desconta os fluxos de caixa futuro. A gente já teve um movimento importante aí acho que de um mês para cá, juntou aí com esse movimento de risk-on internacional, junto com, pelo menos, acho que deu uma acalmada naquele risco de ruptura inevitável do teto de gastos, que ia ter novo plano social, auxílio social para o ano que vem, não vai ter. Eu acho que o Bolsonaro, pelo menos, ficou um pouquinho ao lado do Paulo Guedes, deu discursos aí mais efetivos em relação à sustentabilidade fiscal. A curva já deu uma cedida, né, principalmente o juro longo, né, e o juro, assim, mas acho que tem bastante espaço ainda para cair, caso assim, um cenário positivo que tanto o Zé quanto o Heitor comentaram, porque se a gente comparar, o juro curto está muito mais baixo, né, do que estava um ano atrás, que é essa linha mais clara, mas o juro longo está no mesmo nível. Então, tem muito espaço para isso se ajustar, e um juro longo mais baixo vai possibilitar um valuation mais alto também das empresas. O juro mais baixo deve manter o fluxo para a Bolsa, né, para ativos de risco ainda de forma acelerada. A gente está vendo a evolução da pessoa física na Bolsa vem crescendo de forma exponencial. Pouco tempo atrás a gente tinha nem 1 milhão de investidores, hoje já está em 3 milhões. E acho que, assim, pessoa física entrando na Bolsa, não é só isso, né, que está indo para a Bolsa em si, né, porque a gente tem um fluxo muito grande de migração de fundos de renda fixa para fundos multimercados e fundos de ações, e que isso está
assim, ajudando a esse fluxo e oferta e demanda, uma demanda maior no mercado de ações, deve continuar propiciando novas altas da Bolsa, e que, inclusive, também a gente deve continuar vendo captações, como IPOs e follow-ons crescendo aí, no movimento que a gente não via há bastante tempo, né? 2019 começou, 2020 também foi bem forte, e se assim, as coisas mantiverem aí, pelo menos, que consiga manter esse juro mais baixo, é um cenário que a gente enxerga aí como possível. Bom, o que pode dar errado nesse cenário? Eu acho que o ponto muito principal que a gente tem visto é uma dificuldade, né, na questão da vacinação, porque acho que esse cenário está traçado com as coisas voltando ao normal, pelo menos aqui no Brasil, sei, talvez meados do ano, né, no segundo semestre. Ou lá fora a gente já está vendo a vacinação acelerada, tem a perspectiva de 20 milhões de americanos já serem vacinados esse ano, mas, bom, o mundo inteiro vacinando ao mesmo tempo, né? Pode ser que tenha algum problema de distribuição, cadeia de suprimento, faltar seringa, faltar os vidrinhos que carregam o remédio, tem para a questão da refrigeração. Acho que é um risco que tem que ser atentado e que isso pode ter impacto muito grande nos ativos de risco, né, por conta, se precisar fechar novamente. Ontem a gente viu um dia de estresse no mercado, muito por conta da nova cepa do vírus que foi descoberta na Inglaterra, vários países fechando aí as suas fronteiras para voos vindo do Reino Unido. Então, esse é o tipo de coisa que pode acontecer nos próximos meses, e assim, tem que ficar alerta, que pode ter impacto grande nos ativos de risco nas bolsas. E outro ponto, acho que já foi levantado pelo José, né, são as reformas adiadas e controle fiscal. Com isso, você tem desvalorização do câmbio, a curva de juros empinando, provavelmente o Banco Central tendo se obrigado a subir juros, porque o câmbio desvalorizado pode gerar mais inflação, e vai totalmente contrário o que a gente falou aí, que é o cenário positivo para equities. E, por fim, acho que, dado o cenário, acho que a maior probabilidade ainda é de um cenário mais benigno. Os setores que a gente vê beneficiados aí para 2021, começando aí toda essa bonança internacional que se espera com a eleição do Biden, né, uma relação um pouco mais, pelo menos, institucional na guerra comercial, e todos esses estímulos fiscais do setor de commodities, é um setor que tem tudo aí para continuar performando bem para 2021. O minério de ferro, $180 a tonelada, assim, não acredito que vai ficar nesse patamar por muito tempo, pode dar uma recuada, mas mesmo assim, no caso da Vale, por exemplo, ela está gerando muito caixa, né, nesse nível de minério, com o câmbio desvalorizado, tá? Uma ação que ainda tem bastante espaço para andar, se esse cenário permanecer. A Petrobras, com a recuperação do petróleo, também deve aí continuar, tem uma perspectiva boa. A empresa vem fazendo o dever de casa desde que começou nem com Castelo Branco, acho que na gestão Pedro Parente, uma mudança estrutural foi feita na empresa, está focando muito em exploração e produção, está indo para vendendo ativos, reduzindo dívida. Então, nesse cenário de commodities continuando a andar, acho que a Petrobras tem tudo para performar muito bem. No mercado interno, os bancos devem ter um ano muito bom, porque vão reverter aí parte das provisões que afetou muito o lucro de 2020, então o lucro de 2021 já deve ter um bom aumento, e assim, cenário benigno para a economia. Carteira de crédito deve continuar crescendo, e isso deve continuar expandindo o resultado dos bancos. Acho que vale falar também do setor de shoppings, é um setor que a gente analisou, fez um relatório recente aqui na InvestMind, estava muito descontado, né? Quando se fecharam os shoppings lá atrás, março, abril, esperava-se assim, que eram, acho que o mesmo tanto que falava o e-commerce evoluiu tanto, os shoppings vão no caminho contrário, porque se esperava que seria um cenário como se fosse os shoppings americanos, onde as pessoas vão migrar para o e-commerce, não vai ter compra, não vai ter mais tanto fluxo no shopping. Só que é um cenário um pouco diferente, porque aqui no Brasil os shoppings estão bem no meio da cidade, e assim, eles são muito mais utilizados para lazer do que os shoppings americanos, e podem também ser aproveitados nessa onda do e-commerce, porque nessa onda do last mile, né, das entregas cada vez mais rápidas que o e-commerce
propicia, que os consumidores querem, os shoppings estão ali, podem ser usados como mini hubs de distribuição, né? Então, assim, é um setor que estava muito descontado, e se você pegar a questão da vacância, esperava-se uma vacância muito mais alta, mas agora, já com a reabertura dos shoppings, se você olhar o nível de ocupação, está tudo ali na faixa de 95% a 93%, ou seja, sentiram muito pouco, porque os shoppings foram muito proativos em dar desconto para os seus lojistas, para eles conseguirem passar por esse momento, e as grandes empresas de capital aberto de shopping estão com caixa, estão com a capitalização boa para passar por esse momento, e assim, era um setor que você olhava, assim, estava muito descontado, ele já começou a corrigir, e continua, acho que com espaço para andar, principalmente se a curva de juros fechar, é um setor que tem uma ótima oportunidade. Cenário de juros baixo, construção, é claro que é um setor que acho que deve ser muito beneficiado, porque com a retomada do emprego, aí, acho que pensando até um pouco mais longo prazo, e com juros baixos, você tem essa possibilidade do financiamento de longo prazo cada vez mais baixo. Isso, assim, a gente já viu um boom na construção esse ano em algumas cidades, acho que também foi visto na questão dos materiais de construção, então que deve se manter. E acho que é importante também salientar, né, que como o PI da Bolsa não é dos mais baratos, o stock picking vai ser importante também. Então, algumas empresas em determinados setores, que talvez não sejam esses dos mais beneficiados, também podem gerar ótimas oportunidades. Aqui na InvestMind a gente fez um relatório recente sobre CESP, que é uma empresa do setor elétrico, que está super bem posicionada. Ela tem um upside considerável aí para o nosso preço-alvo. Está num setor que acho que recessão ou não, assim, ele é menos impactado que a geração de energia, uma vez que a empresa tem contratos de longo prazo de venda de energia, né? Então, e também tem algumas opcionalidades que podem acontecer, que a empresa pode, assim, ser beneficiada e gerar bastante valor aí para o acionista em geral, tá? Então, acho que esse é o ponto que eu queria passar para vocês. Eu não vou me alongar muito mais do que isso, até para ter espaço para a gente discutir. Muito obrigado. Ok, Lucas. Muito obrigado aí pela apresentação. Foi muito boa. Eu vou passar agora para as perguntas, mas antes eu só quero avisar que todas as apresentações vão estar disponíveis na nossa plataforma da InvestMind, gratuitamente, então é só entrar lá, e assim como os relatórios também estão disponíveis, as apresentações tanto do José Rossi quanto do Lucas vão estar lá. O Heitor também deve escrever um relatório futuramente. É só entrar lá, vai estar tudo disponível para vocês acessarem, tá? Passar aqui para as perguntas, fiquem à vontade para mandar aqui no chat do YouTube. A gente já tem algumas aqui, alguns comentários também que eu vou ler, tá? Vou só fazer uma pergunta rápida sobre macro e política. O José e o Heitor fiquem à vontade para responder. Eu queria saber sobre qual o cenário da aprovação das reformas e privatizações. Vocês acham que, com a aproximação do Centrão junto ao governo federal, elas vão finalmente sair? Agora está mais difícil? O que vocês esperam para o próximo ano? Posso começar? Pode sim. Eu acho assim, primeiro eu vejo assim, a gente tem que separar quais as reformas, o que a gente vê com reformas, assim. Eu acho que imediatamente é a questão da PEC emergencial, que é uma questão, a manutenção do teto de gastos, o equilíbrio fiscal. Acho que isso é a primeira coisa. Acho que aí já foi enviada uma reforma administrativa que eu considero assim, insuficiente, assim, deveria ser, mas que não ataca realmente a raiz do problema. Pode ser que ela seja discutida também, porque ela traz um certo alívio. Tal. Eu já, quando falo da reforma tributária, eu já não sou tão otimista, mas porque, primeiro, que acho que o timing, no meio de uma crise, discutir reforma tributária, onde você tem aí a questão, e a gente vai falar, segundo o empecilho, que é o federalismo brasileiro, que não é nada
cooperativo, então eu acho que é problemático. Tem a questão setorial, quer dizer, alguns setores vão ser bem afetados fortemente pela reforma, então, assim, reforma tributária eu vejo muito difícil. Eu acho que essa questão fiscal vai ser bem, e, assim, uma ou outra privatização, nada também, assim, mas algumas que já estavam avançando há algum tempo, Eletrobras, eu acho que também tem alguma chance. Acho que esse é o cenário que eu vejo, mas nada assim revolucionário, eu diria, mas acho que porque vai manter uma sustentabilidade fiscal e assim, melhorar um pouquinho o ambiente de negócio. Eu concordo. Eu acho que hoje o governo, o executivo vai ter uma escolha na mesa para negociar com o legislativo se ele vai querer tentar acelerar esse processo, diferentemente do que aconteceu nos últimos anos. Né? Nos últimos anos, o que nós vimos foi um discurso de que havia a intenção, mas uma prática distinta. Então, acho que vai chegar ali fevereiro, março, eles vão ter que fazer uma decisão mesmo se vão tentar acelerar de fato e aí construir com o Centrão isso. Eu acho que a questão política com o Centrão é a seguinte: por identidade, o Centrão não tem necessariamente uma afinidade com política de ajuste fiscal. Né? Não tem. Mas há abertura para negociação. Aí é uma negociação política. Há disposição, energia e interesse em talvez comprar esse desgaste político por parte do executivo? Se tiver, eu acho que tem espaço para fazer, mas parece que não há. Então, eu tendo a concordar com o José, né? Eu acho que a questão do fim do estado de calamidade agora, de não ter outro auxílio, da aprovação da PEC emergencial nesses meses posteriores, né, nesse período posterior à eleição das casas, eu acho que isso ok, de fato. Né? Pode ser que ainda tentem dar uma desidratada na PEC emergencial, mas aí também entra já nesse início de avaliação de como que o governo vai se portar. Privatizações, eu acho que entra na mesma avaliação, né? Há uma disposição em comprar essa briga. Se tiver, muita coisa muda. Agora, acho que é aquela velha história, né? Assim, mais do mesmo não produz nada distinto. Até agora nós tivemos mais do mesmo. Talvez o único ponto que eu posso ter uma análise não tão próxima ao de José, que minha análise é muito essa também, é que eu acho que existe um interesse grande na reforma tributária no Congresso, acho que tem uma oposição grande também, setorial especialmente, né? Isso é muito visível, mas eu acho que há um interesse forte também em certos setores do Congresso de tocar isso, né? De ter na reforma tributária outra grande reforma indutora de desenvolvimento do país. E a reforma administrativa, aí ela foi enviada naquele mesmo discurso que já foi feito algumas vezes por parte do Executivo, né? A gente manda o que a gente acha que a política dá e a política se encarrega de aprofundar ou não. Se continuar desse jeito, não sai, né? Não sai. Mas você também tem forças dentro do Congresso trabalhando por ela, né? A própria frente administrativa, a frente parlamentar pela reforma administrativa, a gente sabe que frente parlamentar não é nada determinante, não é isso, mas no caso dela, você tem um trabalho muito bem feito, muito completo, você tem entidades importantes por trás, fazendo um trabalho de convencimento, de gabinete a gabinete, ou mesmo na arena pública, né? Então, se fosse para resumir, eu concordaria com a análise de José, talvez dando uma possibilidade um pouco maior para a tributária. Acho que seria isso. Legal, obrigado. Vou passar aqui agora as perguntas do pessoal que está assistindo a gente. Vou começar com o Vitor Couto. Lucas, falando sobre equities, o que você está projetando para o setor de varejo no pós-Covid, principalmente em relação às empresas de e-commerce? Fala, Vitor. Obrigado aí pela pergunta. Cara, o ponto é o seguinte, eu acho que em questão de valuation, né, principalmente as empresas de e-commerce, elas já andaram muito esse ano, porque teve foi uma das empresas aí que
foram muito podemos dizer que foram muito beneficiadas por essa pandemia, porque teve um incremento, né, desse tipo de compra aí por parte da população brasileira, e que também foi beneficiado pelo auxílio emergencial. Acho que tanto o auxílio emergencial quanto talvez uma nova distribuição na cesta de consumo das pessoas, já que as pessoas estavam em casa, não podiam, sei lá, ir no restaurante, não podiam viajar e usaram esse dinheiro para consumir, né? Então, acho que é importante uma coisa, preço, né? Se as empresas estão baratas, se estão caras. Se você olhar para o Magazine Luiza, ela me parece cara, eu acho que é um case muito mais de tendência secular e o que ela pode entregar de crescimento no longo prazo. E também qual será o efeito da redução do auxílio emergencial nas vendas no varejo. Acho que não vai ser tão forte quanto foi em 2020. Acho que talvez o José possa dar uma opinião dele sobre qual o impacto que será a redução do auxílio emergencial no varejo, se deve continuar crescendo ou não. Mas, assim, em relação a equities, acho que não estaria no hall assim, das ações das melhores ações, assim, dos setores que mais vão ser beneficiados aí pelo cenário de 2021, até porque inicialmente a gente vai ter uma taxa de desemprego ainda elevada. Então, acho que é muito mais uma questão de preço e tendências seculares aí de mudança do que, assim, uma análise top-down para beneficiar essas empresas. Legal. Agora tem um comentário e uma pergunta que são bem relacionados, né? O Jabur Checker, ele fez um comentário sobre setores que foram duramente atingidos pela pandemia. Acho que você estava apresentando, ele falou que houve setores que foram duramente atingidos pela pandemia e acho que esse crescimento exponencial pode sofrer um freio de arrumação em 2021. Eu acho que você pode falar um pouco sobre isso. E também tem muito a ver com a pergunta do João Moretz, que perguntou quais setores você enxerga com mais resiliência para enfrentar esses cenários adversos, caso realmente dê errado. Exatamente. Eu acho que é um pouco o que eu falei agora, né? Foram muito beneficiados por políticas públicas específicas e pelo momento, tá? E com certeza isso vai mudar, o Checker, porque a gente já está vendo uma mudança, né? É o que todo mundo tem falado, é o rotation, né? Saindo um pouco de growth para value. Empresas que, como o setor de shoppings, que sofreram muito na pandemia, agora tendem a performar melhor com a volta à normalidade. Lógico que não agora, porque ainda vai demorar, mas o mercado vai antecipando isso, né? Já enxergando os resultados futuros. Acho que, por exemplo, acho que shoppings, banco, empresas ligadas a turismo, como aviação, CVC, essas aí, caso o cenário seja assim, o cenário base, que é o mais otimista, e se concretize, essas ações tendem com certeza a performar melhor do que as que foram bem esse ano, tá? Com algumas exceções, é claro. E da pergunta do João, quais setores enxergam mais resiliência? Assim, caso a gente tenha aí um novo cenário diverso, a gente tem que olhar para trás e ver o que foi bem, né? A gente teve vários setores sendo muito impactados, acho que foi o que eu comentei agora com ele, e acho que, por exemplo, transmissão de energia, o e-commerce, essas ações podem voltar a ser beneficiadas, mas é claro, tem tudo uma questão de preço, né? Naquela época, por exemplo, Vai Varejo, Magazine Luiza, P2W, lojas americanas, todas caíram muito e ficaram baratas. Será que agora elas, dado que os preços não caem, elas continuam baratas ou não? Eu acho que é um pouco mais difícil, mas ainda assim eu veria essas empresas, principalmente as que não têm tanta ligação com a atividade econômica interna, né? Por exemplo, Vale e Petrobras conseguem sobreviver se der algum problema internamente, né? Empresas de alimentos, exportadoras, papel e celulose, tá? Seria mais nessa linha. Beleza, Lucas, muito obrigado. Eu tenho uma última pergunta aqui, é mais sobre política também, se o José se confortável em responder também, fica à vontade. A que vocês atribuem o aumento da aprovação do governo Bolsonaro nos últimos meses? Acham que foi apenas o auxílio emergencial ou a postura dele em relação ao Covid também influenciou? Opa. Pergunta muito bacana, porque aponta também para a perspectiva de 2022, né?
não foi um aumento só retilíneo, né? Foi uma variação interessante, e particularmente eu, alguns outros analistas, nós temos uma dificuldade em aceitar essa tese de que só o auxílio emergencial explica a inserção de Bolsonaro em outras regiões, ou mesmo seu crescimento. Eu acho que é interessante notar que você fazendo essa afirmação, você está julgando que uma pessoa muda completamente a sua opção política por receber por um período determinado um auxílio e depois ela muda de novo. Né? Se fosse dessa forma, então estaria uma chave mágica, né, da política em vários governos, e a gente sabe que não é exatamente assim. Você tem várias outras variáveis. Essa é uma pergunta que ainda não foi completamente respondida, né? Quais são todas essas variáveis que fazem com que Bolsonaro tenha crescido em meio a um processo bastante politicamente traumático. Agora, você tem a variável da imagem que ele constrói cotidianamente, né, de um líder, né, do povo, simples, sem intermédio das instituições, né? Ele se aproveita, e aqui não fazendo um juízo de valor, mas assim, um juízo de fato, né? Ele se aproveita de discursos dominantes que existem hoje no país, de criminalização da política, por exemplo, e se coloca, não, eu nunca fui da política, eu sou alguém de fora. Existe um reconhecimento pela sua forma de falar. Uma coisa que eu sempre coloco em vários espaços é que muitas pessoas, às vezes, têm uma postura de tirar sarro de algumas brincadeiras que ele faz, né? Claro, para algumas classes socioeconômicas, culturais, de fato, é algo muito distante, mas para outras nada mais é do que uma identificação direta. Então, quando você tem esses processos, essa explicação, essa ligação direta do auxílio emergencial com o seu crescimento, ela entra em xeque, né? Claro que eu não estou tirando aqui o efeito disso. Óbvio que isso tem um efeito, assim como uma eventual queda da qualidade de vida de certas populações tem efeito também na aprovação e, consequentemente, na sua força para reeleição, etc. Mas não dá para você colocar só na conta do auxílio emergencial esse crescimento e contar que com a subtração do auxílio vai ter uma queda, né, maior, menor, proporcional. A gente vai ter que ver como que fica a qualidade de vida do cidadão brasileiro em 2021 e como que fica a narrativa política construída pelo Executivo também, para entrar 2022 a gente ver né, o início dessa arena eleitoral. Eu só falar assim, do ponto de vista, eu concordo totalmente, só que a gente tem também, do ponto de vista econômico, né, a gente tem que olhar alguns dados, né, como foi dito, até o Lucas falou, por exemplo, de commodities. Quer dizer, teve a China e vários estados, quando eu olho assim, eu acompanho um pouquinho a arrecadação de estados, tem estados que a arrecadação subiu, entendeu? A atividade econômica foi de alguma parte do setor agrícola, parte de commodities, está boa, assim. Então, tem esse ponto, né? E também tem essas regiões onde ficou aquecido pela questão do auxílio emergencial. Então, teve, do ponto de vista econômico, o auxílio ele foi importante, sim, foi importante, a gente vê na dinâmica do mercado de trabalho, tem um adicional que a gente pode ter aí, essa questão que é o preço de commodities, China, a economia agrícola, que está um pouco aquecida, e esses fatores extras que ele mencionou. Também acho que não deve ser o único fator, mas certamente o que a gente vê foi uma mudança do perfil, né? Saiu pelo menos eu acho, né? Posso que saiu um grupo de classe um pouco mais alta e entrou de uma classe um pouco mais baixa, mas pode ser por diversos motivos. Legal. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos. Eu vou abrir agora para as considerações finais, começando com o Zé Rossi.
Então, primeiro, muito obrigado a todos, a InvestMinder, ao Heitor, Lucas, Leonardo, todos que acompanharam. De novo, acho que o resumo que a gente tem, que vai ser um ano que tem, se a gente fizer tudo correto, acho que tudo vai ser um bom ano. Eu acho que vai depender muito, que falou, da disposição do governo, da negociação. Eu acho que, acho que a pandemia já está embora até ontem teve aquela notícia, mas acho que isso é pontual. Realmente as vacinas estão disseminando pelo mundo, e eu acho que isso vai trazer uma recuperação, vai ser um ano de recuperação, e um ano para o Brasil decidir, né, realmente, se ele quer ser um país sustentável, com uma política fiscal sustentável, e com um crescimento de longo prazo firme. Então, muito obrigado, acho que é isso, essa que é a perspectiva que eu tenho para o ano que vem. Obrigado, José. Heitor, por favor. Bacana, muitíssimo obrigado a InvestMinder, obrigado Leonardo, Lucas, José Rossi, sempre bacana participar desses eventos, podem contar comigo, a quem estiver assistindo, obrigado também pela atenção, podem enviar mensagem pelo LinkedIn, depois eu coloco meu e-mail à disposição também, a gente pode manter contato. Bom, eu acho que, como se viu, sem nós combinarmos, nossas análises caminharam né, conjuntamente. Acho que talvez o resumo seja atenção no próximo trimestre, né, esse próximo trimestre pode definir muita coisa do país. Eu sempre brinco que a sensação eterna, né, do Brasil, do país, do quase, e a gente teve a eleição, aí veio o primeiro ano de governo, então agora vai, chegou 2019, quase foi, né, porque, poxa, foi o primeiro ano de governo, então teve muita bateção de cabeça. Não, então 2020 agora vai. E, poxa, quase foi porque veio a pandemia, né? Então, mas tudo bem, pandemia ninguém vai colocar na conta de ninguém, né? Tem uns problemas durante, mas ok. Então agora 2021, tem que ir. Eu acho que agora nós temos que ir, o cenário é positivo, caso haja essa vontade, né? Outra vez, a eleição da Câmara pode ser um foco de conflito, mas independentemente do resultado, você tem um consenso político forte sobre a necessidade de manter políticas de ajuste fiscal, políticas de fiscalismo, mas, ao mesmo tempo, o Executivo tem que dar ouvidos para a área econômica ou se colocar de uma maneira mais ativa, mais protagonista em busca dessas ações. E uma outra coisa que eu não tinha comentado, que eu acho que é bacana deixar, é que no que se refere à aprovação de marcos regulatórios e, né, acho que leis que não são as reformas, eu acho que nesse aspecto nós também temos um cenário bastante positivo. O Congresso tende a trabalhar isso a partir das pressões internas e externas de uma maneira bastante positiva na nossa ótica. Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Heitor. Lucas, suas considerações finais, por favor. Bom, queria agradecer aí também a Heitor, ao Varenga, José. Foi uma honra aí dividir com vocês aí, pessoal de mais alto calibre aí, para falar sobre as tendências aí do nosso país. Queria deixar claro que assim, o Brasil está no limiar aí do podemos dar certo, né, se as reformas forem feitas, e o mercado de ações depende bastante disso para continuar se expandindo. Acho que, em relação a equities, o ano que vem promete ser um ano promissor, porque a gente tem tudo indica um ambiente global favorável para os emergentes, então a gente tem uma chance novamente aí de continuar, o nosso mercado continuar se expandindo, né, ou seja, juros baixos, né, ou seja, algo que a gente nunca viu anteriormente no país, uma mudança de paradigma aí nos investimentos, muitas pessoas ainda saindo da renda fixa para a renda variável, seja via fundos, seja diretamente ações, e eu acho que é isso, assim, o mercado já não é mais uma barganha, então a gente precisa que esses eventos aconteçam, reformas, principalmente as reformas mais importantes, deve ter volatilidade nesse meio do caminho, porque vai ter político falando uma coisa, depois diz outra, Congresso negociando, que deve trazer volatilidade dos ativos, mas sim, o que de fato
faz o mercado tomar aquela tendência de subida. É uma perspectiva de sustentabilidade fiscal, risco país diminuindo, juros longos caindo, e que vai propiciar aí o crescimento do lucro das empresas, que no final as ações sobem conforme os seus lucros também crescem. Tá? Acho que a mensagem final que eu queria deixar era essa. Lá na nossa plataforma a gente tem vários relatórios sobre mercado de ações, sobre economia. A gente fez um recente aí bastante legal aí sobre a CESP, que foi um stock picking que eu comentei, que é legal para o ano que vem, tá? E demais outros setores também. Acho que vale a pena aproveitar, se cadastrar na plataforma e ir lá conhecer nossos relatórios. É isso. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Lucas. Obrigado, Heitor. Obrigado, José. Obrigado a todo mundo que assistiu também, mandaram as perguntas. Eu queria, assim como o Lucas falou, eu queria pedir a todos para acessarem a nossa plataforma, investmind.com, relatórios abertos, podem acessar quanto quiserem, fiquem à vontade para ver todas as nossas análises. Quero pedir também para vocês curtirem o nosso canal aqui no YouTube, curtir nossa live, se inscrever aqui no canal, tá? Dá like também aqui. Se curtir também o nosso canal lá no LinkedIn, a gente sempre bota nossas novidades lá. Então é isso, pessoal. Contem sempre com o InvestMind para o ano que vem. A gente vai com tudo no ano que vem, vai estar cada vez mais produzindo conteúdo. E boas festas e que todo mundo tenha um 2021 muito melhor do que esse ano. Abraços a todos. Boa noite. Abraço. Abraço, saúde a todos. Tchau. Até a próxima.